Está muito alto lá. Então, voltando aqui a falar, irmãos, Deus não falou que a gente ia chegar aqui e encontrar flores. Oh, meu irmão, Deus chamou meu irmão, que meu irmão é bonito, tem dinheiro. Meu irmão é perfeito. Olha, Deus trouxe a gente aqui primeiro para nos aperfeiçoar. Você está aqui para ser aperfeiçoado e renovado pelo Espírito Santo. Você não veio aqui perfeito, não vai se sentir que nós somos perfeitos. Nós estamos aqui para ser transformados pelo poder da palavra, porque a palavra nos transforma todo santo dia. E a Bíblia fala que nós aqui não somos os nossos irmãos. Quer dizer aqui que nós não somos, que não é a carne, nem o sangue nosso inimigo, é as potestades, é aquilo que habita no reino, é espiritual, no reino que a gente não vê. Você já pediu a Deus, Senhor, um diabo me avisou para me ver tudo. Você imaginou se Deus abrisse nossa visão por um dia inteiro? Quanto de demônio a gente não ia ver? Guerreando, tentando nos destruir, nos parar. Aí no momento que esse demônio não consegue te atingir, eu vou atingir quem ele mais gosta. Está dando microfone. Está muito aberto, vou tentar fechar um pouquinho. Então assim, o inimigo vai tentar atingir quem? A nossa casa. Quem é que mais fica doente, irmandade, na sua casa? Vai ser o filho, ou o marido que está fraco na fé, ou aquele parente mais próximo de você, que você toda hora tem que estar lá, tem que estar orando, tem que estar orientando. Porque o inimigo, quando ele vai tentar nos derrubar, tem pessoas que estão passando por luta. Lembra que eu falei, gente, tem irmão passando por luta, está ficando fraco e não está vindo para a igreja porque está vindo na minha casa, está me abatendo e eu estou enfraquecendo. E o Senhor, em um momento, ele fala que nós devemos viver assim. Ele disse: no mundo tereis aflições. Glória a Deus, né? Que no mundo teremos aflições. Mas ele manda de coisas. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Então ele fala o quê? Que no mundo teremos aflições, mas que nós temos que ter o quê? Bom ânimo. Ele não fala: filhinhos, vocês vão estar tudo bem no mundo. Eu venci o mundo porque no mundo não tinha luta. Jesus, que era o Filho de Deus, ele foi perseguido, foi crucificado, foi injustiçado. E vai você melhor do que Jesus para não ser injustiçado? Né? Para não ser perseguido? Muitas provas, irmãos, começam onde? Muitas vezes na sua casa. Glória a Deus. Muitas provas, muitas vezes, vai começar dentro do nosso lar. Eu sempre falei que, às vezes, as provas que eu... Tá baixo ainda. As provas que muitas vezes eu tive foi dentro do meu lar. Foi com minha mãe, foi com meus irmãos, foi tendo que lutar, vendo irmão me xingar, vendo irmã dizer que eu estava orando até para demônios. Mas é porque, não, eu pedi a Deus misericórdia. Teve pessoas na minha parentela que Deus falou comigo: eu vou tocar, eu vou matar, porque eu mato, eu filho. E ele me falava, não era, ele me falava aqui no meu ouvido, dentro da palavra. Eu abri a Bíblia, eu estava lá em Deuteronômio: eu mato, eu filho, eu dou vida. E eu falei: Senhor, tenha de misericórdia. Teve um irmão, um parente meu, que eu fui pro joelho orar e falar: Senhor, tenha de misericórdia. Eu fui pedir perdão a esse irmão, só para poder, essas duas pessoas, para Deus não tocar. E era adolescente. Fui lá pedir perdão para Deus não tocar. Por amor de Deus, mata alguém. Deus fere alguém. Mas a gente vai se alegrar com isso. A Bíblia fala que quando você se alegra, quando Deus toca no teu inimigo, Deus tira a justiça que é fazendo ele vir para a tua vida. É assim mesmo. Não se alegre com o sofrimento de ninguém, ainda que essa pessoa tenha feito mal a
você. Quando a gente fala, entrega o Senhor nas tuas mãos, tu faz aquilo que tu achar melhor. Mas não precisa você nem pedir a Deus a justiça, porque a Bíblia diz que a justiça a Deus pertence. Então, as pessoas que nós pensamos muitas vezes que é nosso inimigo, não é. A igreja é um lugar que nós temos que entender que é a nossa segunda família, porque é o lugar que você passa mais tempo. Quando você está no trabalho, você não tem lá a vista a camisa da empresa, você tem que honrar a empresa. A igreja também é um lugar que você tem que ter em comunhão. Se houve algum problema com o irmão, vamos tentar fazer a paz, vamos tentar quebrar esse mal para poder tudo ficar bem, porque o inimigo quer fazer o quê? Você acha que o inimigo vai chegar aqui e vai, vou tirar todo mundo daqui da igreja, eu vou tirar do outro não. Primeiro ele começa uma discórdia. Vou lá, uma discórdia, uma contendinha. Essa contenda vai crescendo, crescendo, ele conhece o coração do irmão. Ele sabe se o irmão é daquele rancoroso ou não. E ele vai fazer aquele trabalho em cima daquela situação. Ele vai ver se o irmão ainda está na carne ou não, como é. Vamos tocar na ferida do irmão, usar outra pessoa. Vamos quebrar a confiança, o respeito. O respeito. Vamos lá tocar. Aí o irmão começa intriga com o outro, diz que pede perdão, mas está um de cara inchada para o outro. Que perdão foi esse que não resolveu a situação? Que você não consegue olhar para o irmão e ficar feliz porque o irmão está na casa do Senhor. Olha aí. Que perdão foi esse que a gente não consegue mais orar pelo aquele que nos feriu? Ah, mas tu está falando isso, tu acha que é fácil? Eu já passei por tudo isso. Já passei, estou sujeito a passar enquanto eu estou aqui. Eu estou falando de coisas que eu vivi. Pessoas que eu tive até que consagrar e orar pela vida dessa pessoa, para que Deus viesse abençoar essa vida. Para que Deus tivesse até misericórdia dessa vida, e que se tivesse contendo entre nós, Deus quebrasse o jugo. Porque às vezes é um jugo entre você e a pessoa, e aí você não está entendendo a situação, e começa uma guerra com essa pessoa, mas a guerra é lá em cima. A guerra é no reino espiritual, é muitas potestades que está agindo para poder tentar impedir que você tenha paz, e Deus não haja, Deus não vai agir no meio da igreja de contenda. Se o inimigo entrar aqui dentro, porque houve brecha. É assim mesmo. Houve brecha. Qual é a brecha? Houve uma situação, a gente entrou em guerra um com o outro, aparentemente estava tudo em paz. O inimigo viu a brecha e falou: agora eu vou entrar. Eu já fiz a bagunça mesmo, agora já fez a bagunça, eu vou acabar. Aí muitas igrejas estão fechando. Né? Porque a nossa igreja, que ela não prega prosperidade, ela não prega riqueza, ela vai pregar o que é a palavra. E você quer, o inimigo vai deixar uma igreja aberta que vai querer que essa igreja mantenha aberta. A igreja está pregando a palavra, está pregando o que é vida, mudança. E a gente muitas vezes não quer mudança, não quer ser corrigido. A gente quer brigar com aquele que não é nosso inimigo. Ah, mas você vai para uma empresa, vai ter guerra, na empresa vai. Na sua família de carne não vai ter guerra? Vai. Na igreja vai ter guerra? Vai, porque nós somos pessoas com mente diferente. Eu não penso aqui igual a irmã. A irmã, a mente dela é uma, minha é outra. A criação dela foi uma, minha é outra. Você acha que meu filho, quando crescer, vai se pensar igual a mim? Não vai. Ele está crescendo em uma geração diferente. E que a gente tem que orar muito para Deus trabalhar na mente dele. Para que quando ele se torna um adolescente, uma criança com mais, né? Que tenha mais assim aquilo de maturidade, saber o que tem que fazer, o que fazer. Porque as crianças, o mundo está aí contaminando todo mundo, tirando o que é certo, tirando o que é certo, dizendo que aquilo que é certo é errado, o que é errado é certo. Se você pregar a verdade, você vai preso, você é condenado, você é injustiçado, você é apontado. E a gente está aqui brigando um com o outro, e quando o inimigo está falando, eu vou trabalhar dentro, vou entrar lá dentro, vou demônio de engano, que a gente às vezes não tem visão espiritual para saber que ali não é Deus trabalhando, para saber que ali já o inimigo trazendo contenda dentro da casa do Senhor, trazendo falsas profecias. Você tem que ter cuidado. Cuidado. A Bíblia fala sobre os falsos profetas, sobre os espíritos enganadores, adivinhadores. Você acha que o inimigo não sabe o que você fez quando saiu de casa? Pode muito bem os
O inimigo está o tempo todo ao nosso derredor. Ele sabe o que nós fizemos lá fora. Ele pode não saber o nosso futuro, mas ele pode inventar e determinar e planejar para que a gente saia da presença de Deus e perca a nossa salvação. E a gente tem que ter cuidado. Ter cuidado, porque não é necessariamente obrigado a permissão de ser usado hoje. As pessoas que trabalham, né, nas outras religiões para falar o que é certo e o que é errado. Verdade. Que hoje, quando o crente está pregando a verdade, ninguém quer acreditar, mas se aparece alguém de outras religiões pregando, todo mundo acredita. Porque nós estamos brigando do lado errado. A gente está brigando contra a nossa própria casa. E o inimigo não está aqui dentro. Quando eu digo em nossos inimigos carnais, não está aqui dentro. Eu não sou inimiga da irmã e a irmã não é minha inimiga e vice-versa. Vai ter problemas, vai ter contenda sim, mas tem que ser, ter um problema, resolver o problema, acabou. A gente não pode ficar batendo na mesma tecla o tempo todo a mesma coisa. Aquela mágoa no coração. O inimigo ali em cima. Isso, guarda mágoa, rancor, ressentimento, ódio, ira, a ponto de você não conseguir olhar mais aquele outro, pegar na mão daquele outro. Tem pessoas que eu já passei por isso, de pessoas pegar na mão dos outros assim, ó. Você pega na mão do irmão, vai ficar com nojo. Pega na mão do irmão aqui, ó. Sente o aperto do irmão, dá um abraço, sente o calor do irmão. A gente pega, tenta assim, ó, se fica na frente, não quer nem falar com o outro. E Deus está onde nisso? E depois, Senhor, tem misericórdia. Senhor, estou passando na luta. Mas tu está fazendo o que para sair da luta? Onde? Como está clamando na Bíblia? Se nós pedimos, não recebemos, que pedimos mal para o nosso próprio deleito. Deus é vida e vida com abundância. Deus não está aqui para trazer discórdia, contenda, para a gente estar em guerra, não. A Bíblia diz que amar o próximo como a ti mesmo, mas nós mesmos não estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos. A gente não respeita. Você quer ver onde começa a me perdendo no respeito? Vá na rua, uma senhora de idade, um ônibus cheio, o povo vai virar a cara para não dar. Hoje a gente tem aquelas, né, como tem muitas pessoas como eu tenho fibromialgia, andam às vezes com aquele cordãozinho e diz, você tem que andar com o cordãozinho para identificar que você tem, porque ninguém sabe que você não pode ficar tanto tempo em pé. Mas eu vi um cordãozinho com um ônibus lotado, porque ninguém quis largar a minha mãe, uma senhora de 70 e poucos anos com o cabelo todo branco, e o que aconteceu? Eu vim em pé, desci do ônibus com um olho cheio de lágrimas, sentindo dor no corpo todo. Porque eu tive que sair do lugar que eu estava para largar a minha mãe, o ônibus estava cheio de pessoas. Então o amor das pessoas se esfriou. Minha mãe me ensinou quando eu era criança. Ela colocava no colo e falava: se você é um adulto, se você é um idoso, não precisa nem ser mais idoso, não, um adulto, uma pessoa que tem um problema. Ela sempre me ensinou que eu tinha que dar um lugar, e assim eu cresci, assim eu falava com meus sobrinhos. Vamos supor que esteja eu e um sobrinho meu. Eu sei que se ele sentar, aí sim é necessário levantar, tia, senta aqui. Mas se for outra pessoa, não vai fazer isso. Verdade. Então, assim, o amor das pessoas se esfriou. Chave no noticiário: pai matou filho, filho matou pai, pai violentou filho, pai violentou filha. Houve aqui, ó, matou a família por herança. Você tem até medo de criar um filho nessa geração. Você não sabe o que está te esperando lá na frente, porque o amor se esfriou. As pessoas estão entrando em guerra com o ser humano, enquanto a nossa guerra não é aqui com o ser humano. É com os protestados que está reinando, os principados que está reinando, está lutando para nos destruir. E usam um outro para nos destruir. Então, até onde nós vamos parar desse jeito? Será que nós esquecemos daquilo que o Senhor tem nos ensinado todo dia? Nós não estamos mais vivendo segundo a palavra de Deus. A gente às vezes até prega aquilo que nem vivemos. E eu tenho falado com Deus antes de sair de casa. A gente estava clamando ali, fiquei no meu quarto um tempinho orando, falando com o Senhor. Deus tem me colocado no coração para estar orando mais esse dia, principalmente pela minha casa.
guerrear dentro da minha casa. E às vezes eu falo, Senhor, me perdoa, porque eu sei que eu queria fazer mais, mas nem sempre a gente consegue. É como Paulo diz, eu faço aquilo que eu não quero, que eu deveria fazer, eu não faço. E nós temos o tempo todo, até contra a gente mesmo, batalhando contra a nossa própria carne. E hora que você tem vontade de falar alto com aquela pessoa, de gritar, e você se segura e fala com aquela voz mansa. Porque a Bíblia diz que nós temos que ter um espírito de mansidão e domínio próprio. Se a gente tem hora que eu não dá vontade de pegar e olhar para a pessoa e falar o que bem quer, e eu fico olhando assim, dou risada e tenho que falar, Senhor, tem misericórdia, me ajuda para não falar tudo que eu penso. Porque tem pessoas que você dá vontade de você falar, descarregar o A até o W, Z, YZ com uma pessoa, mas não é, a gente não pode. Quando a irmã, vou falar isso mas com sinceridade, eu já falei com a irmã, ela vejo e fala com os irmãos, a irmã tem um dom na palavra. E eu vejo que Deus usa ela. E eu vejo algo dela que eu tinha antigamente, que eu falava aquilo que eu pensava. Só que Deus acaba nos moldando. Porque às vezes você quer falar tudo que você vê e Deus fala, freia um pouco. Tudo tem seu tempo e a hora certa de falar. E eu aprendi a me calar. Até porque para a gente não gerar inimigos até dentro da nossa própria casa. Quando eu falo casa, eu estou falando isso aqui, ó. Aí às vezes você tem que respirar e falar, Senhor, agora já que eu estou me calar, me dá sabedoria quando eu for falar e tempo na hora certa. Porque quantas vezes eu já cheguei na igreja, li a palavra e tinha vontade de carregar tudo aquilo, e Deus nem permitia, gente. Só para me tratar. Primeiro a mim. Para falar assim, tu vai fazer o que eu quero, a minha obra, no tempo determinado, mas primeiro eu tenho que te faltar. Glórias a Deus. Porque sabe, se a gente for do jeito que a gente é, o negócio fica estreito. Mas é igual eu gosto desse filme que eu vi uma vez, não sei se é verídico, mas eu vi e vejo falar. Que tinha um irmão que ele tinha vontade de ir pregar na África. E ele pegou as coisas dele, disse que ele foi para um país, e foi para o país pregar do jeito que queria. E chegou lá e ele viu que não era bem daquele jeito, não. Teve que voltar para casa todo moído. E lá o negócio é, lá na África o negócio é bem diferente, né? Não é aqui no Brasil não, viu? Os demônios de lá é muito jejum e consagração. Ele teve que voltar para casa, se revestir, vestir as suas armaduras, se preparar na palavra, revestir a couraça da justiça. A espada que o Senhor fala não é arma, é essa daqui. O revestimento vem do alto, é você se brindar com o Espírito Santo, é buscar Deus, jejuar, descer na palavra, orar, consagrar, se encher, para Deus chegar assim, ó, numa hora, num tempo determinado, usar. E eu te digo por experiência que muitas vezes eu queria ir, falar, dizer o que pensava, só que às vezes não era um tempo determinado e eu acabava gerando pessoas contra mim. Sim, na minha família. Essa é que eu estou falando. Família espiritual. E aí saía bombardeado. E Deus falou assim, não, mas fique na posição, fique conquistar. Mas eu estou te preparando, te moldando. E tu só vai casar quando tu estiver até pronta para fazer a minha obra. E aí você tem que passar o que? No moinho. Ser aquela joia lapidada, toda prontinha para fazer aquilo que Deus quer. E a irmã, eu sei que Deus tem um chamado muito grande na vida da irmã. E eu vejo isso nela, um chamado muito grande. Mas Deus está preparando um vaso para o que Deus tem para fazer, alcançar muitas vidas, que eu sei que ela vai ser aquelas pessoas que ela vai pregar com fervor, né? Vai pregar com fervor e com autoridade, porque tem pessoas que Deus dá uma autoridade diferente. O chamado da irmã não é igual ao da irmã. A irmã, no jeito dela pregar, aquela pessoa mansa, risonha, que tem aquela fala, a gente não sabe se ela, o que ela está falando, se ela está rindo da situação, contando uma piada, contando uma situação, mas o jeito dela é um jeito manso de pregar, um jeito mais bem. Da irmã é aquela pessoa que mais tem mais fervor. Eu vou falar, Senhor, eu vou dizer. Mas na hora que Deus fala, calma, minha filha, eu estou te preparando, eu estou te apontando, eu estou te dando sede, vitamina. Deus coloca dentro da gente um desejo tão grande de pregar, uma necessidade tão grande de falar, que a gente fala, eu nem pensa duas vezes. Mas isso é tudo para um projeto de Deus.
a irmã não chamava. De comandar. Deus vai usar a irmã no tempo determinado para a obra dele. Né? Que a irmã continue se revestindo do alto, se preparando, pedindo a Deus o tempo e o momento certo, que na hora certa. Glória a Deus. Deus vai te usar com autoridade nessa terra. O Senhor vai te levar em lugares que outras pessoas não vão. Senhor, o revestimento que vem do alto. Porque o Senhor diz que tudo tem um tempo determinado. Debaixo dessa terra, no céu e na terra, tudo tem um tempo de Deus. Para se cumprir as promessas de Deus na tua vida.